Fala galera, Marcelo Ramos, cofundador aqui da Let's Go, em mais um Let's Cast. Hoje nós vamos olhar para o mercado num assunto que é talvez um assunto que está em alta já faz muito tempo, que é gestão orientada a dados. A Stefânia, que está aqui comigo do meu lado, né, nossa expert na Let's Go, que está falando sobre esse tema e passando isso para você agora na etapa do descobrir, traz para a gente um convidado que eu acho que mais especialista do que esse não tem como, né, Stefânia? Não tem. Olá, pessoal, prazer estar aqui e estar aqui com, nossa, poxa, Rafael Albuquerque, fantástico. Assisti uma palestra dele, gente, para vocês terem uma ideia, eu desci do palco lá, saí de perto dele, falei, você precisa fazer um podcast com a gente lá na Let's Go. Muito bom. E ele é um cara excepcional, com uma história de empreendedorismo, assim, encantadora, que vai com certeza engajar e motivá-los a continuar, porque é uma história de superação aí, mas principalmente porque hoje ele trabalha numa empresa de Data Analytics que é sensacional. E a gente teve a oportunidade, uma multinacional, com certeza. Pô. A gente trouxe um cara que tem uma multinacional. Ele trabalha na Azux, eu tô aqui com a bio dele, mas, gente, nem tô seguindo, porque a bio dele é assim, fantástica, assim, sabe? Um cara com uma experiência como a dele, e com uma empresa como a Azux, assim, não tenho o que falar. Eu acho que eu não teria um candidato ali para esse podcast mais perfeito como o Rafael. Prazer ter você aqui. Bem-vindo. Bem-vindo. Gente, por ser nem caramba, quanto elogio, espero contribuir à altura aí, né? Quantidade de elogio recebido de novo, obrigado e é um prazer aí contribuir. Rafael, me conta um pouquinho da Azux e da sua história de empreendedorismo, como é que a Azux aconteceu aí, aflorou, e como que o dado é tão importante hoje para o seu negócio. Bom, vamos lá. Vou tentar contar a história da forma mais reduzida possível, né? Eu brinco que eu sou expert em falar de tudo que deu errado, né? Tudo que deu, não sei se posso falar merda, mas tudo deu merda aqui dentro da... Pode falar o que você Pode quiser. falar. Tá bom, O desculpa, empreendedor tudo... na vida do nosso empreendedor, o futuro empreendedor, vai dar merda mesmo e ele vai falar merda, então tá tudo bem. É sobre isso. Então, assim, vou contar, acho que as histórias todas que a gente passou para poder chegar até aqui. Obviamente que muita gente, quando olha aonde a gente aterrissou hoje, fala assim, caramba, eles estão tendo sucesso, mas assim, a minha vida continua muito parecida de quando eu empreendi, né? Noites mal dormidas, ansiedade, sem horário, mas... Sentimento de solidão. Não, sentimento de solidão, sentimento de impostor, sentimento de tudo que você possa imaginar na vida empreendedora que te persegue ao longo do percurso, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de conversar com empreendedores de sucesso como você que estão passando por desafios enormes, mesmo no estágio, às vezes um pouco maior, um pouco mais à frente. Mas contando um pouco da nossa história, eu comecei minha vida empreendedora. Sou filho de 8, minha mãe e meu pai, juntos, eles tiveram 8 filhos antes de me conhecer. Meu pai tinha tido 5 filhos, minha mãe tinha tido 3 filhos, eu sou o filho único, caçula dessa junção entre os dois. Então a família é grande, né? Não, a família é grande, eu fui o pequeno, tive que aprender a sobreviver. Então eu sou o mais novo dos 8. Os 8 chegaram no momento de morar juntos, né? Dali ele já falou, vou ser empreendedor, porque esse é o caminho. Eu acho que ali foi um instinto de sobrevivência, porque, porra, a última carne era minha, as últimas coisas tudo era minha, eu não tive a roupa zero. Eram 7 te dando uns pedala também. Era todo mundo dando pedala, mas assim, família de classe média, meu pai era funcionário público, né? Minha mãe era consultora de empresa e... Eu sempre fui um péssimo aluno na escola, sempre fui o cara, e eu falo que a educação realmente ela precisa mudar, porque eu era aquele cara que mais falava, sempre fui acelerado, sempre tive TDAH, sempre fui mais enlouquecido da escola. Parece um pouco com a gente, talvez. né? Então, Não sei assim, eu era parece. sempre avaliado assim, porra, o cara é péssimo aluno, vai ser mal sucedido, e eu era sempre aquele patinho feio da família toda, todo mundo se formando. Eu acho que esse é o estigma, o grande estigma do empreendedor. Cara, coisa de maluco. E aí, de novo, com 18 anos ali, eu já morava meio que sozinho, meus pais eram já separados naquela época. Meu pai mandava uma pensão para eu pagar minha faculdade e me virar com a minha moradia. E um dia eu decidi abrir o Classificados e arrumei um emprego de vendedor numa empresa, uma multinacional que vendia equipamento de Wi-Fi para a indústria, né? Aí eu fui lá, comprei um terninho. Na palestra que você assistiu, eu falei que eu comprei o terno mais vagabundo que tinha, porque eu não tinha dinheiro, né? Meu terno, eu brinco que ele brilhava no sol, porque, porra, eu andava ali, era tão sintético a história, que eu fui lá fazer a minha entrevista, passei, e meu desafio era vender o Wi-Fi para a indústria. E eu passei algum tempo lá tentando bater na porta das empresas para poder vender o Wi-Fi para a indústria. Nunca tive sucesso. Isso em que ano, Rafael? 2004. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então era aquele cara que ia lá bater na porta das indústrias e a entrega de valor do Wi-Fi era conectar os equipamentos daquela indústria, né? E um belo dia, eu estava voltando de uma dessas reuniões e eu decidi saltar. Não sei se foi saltar de ônibus ali na porta do Hotel Marina, no Rio de Janeiro, um hotel famoso na Praia do Leblon.
Eu falei, talvez o Wi-Fi funcione para o hotel. Talvez essa história aconteça no mercado hoteleiro. Aí eu fui lá, bati na porta do hotel mesmo. Oi, queria falar com um cara de TI. Eu tenho equipamento que vai revolucionar como seus hóspedes se conectam no Wi-Fi. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, um equipamento aqui que seus hóspedes vão chegar, um dia eles vão abrir o notebook e vão precisar espetar o cabo. Hoje é óbvio. Você contando Hoje é óbvio, hoje é óbvio. Mas assim, mas sem fio? Eu falei, hoje, na verdade, você nem se imagina fazendo algo diferente. Esquece, não é possível. O cara falou, eu acho legal, deixa eu falar com o dono aqui. Subiu lá, falou com o dono, papo de maluco assim, né? Subiu, falou com o dono, quero comprar. Aí eu voltei todo feliz, cheguei, falei pro meu chefe, falei, olha, fiz a minha primeira venda, não sei o que. Ele falou, mas qual a indústria? Fechou com a Ancelor? Fechou com você? Eu falei, não, fechei com a Hotel Marina. Ele falou assim, mas a gente não pode vender pra indústria. Pra indústria não, pra hotel. A gente não tem licença. Por quê, né? Mas por quê? Porque não tem no segmento, na atuação. E eu tomei um esporro ali, né, do meu chefe. E aí ele chegou pra mim e falou, olha, o negócio é o seguinte, não vamos vender pro hotel? Se você quiser vender pro hotel, você abre a tua empresa. Eu falei, deve ser mole, né? Abrir uma empresa. Mole. Voltei pra casa pensando naquela ideia, no ônibus pensando naquela ideia. Decidi abrir a minha empresa. Aí você vai lá no registro.br, fica registrando o nome, não sei qual é aquelas coisas. Resumo da história. Eu pedi um equipamento emprestado para a D-Link, que é um dos maiores fabricantes de hardware, decidi pedir demissão da minha empresa, e cheguei para a D-Link e falei assim, me manda um equipamento de demonstração, porque eu sou uma empresa aqui do Rio de Janeiro, grande, não sei o quê, parará. Eu não tinha dinheiro, na verdade, para comprar um equipamento de demonstração. Eles mandaram para mim um equipamento de demonstração, estou tentando encurtar super a história, peguei esse equipamento de demonstração, botei embaixo do braço e comecei a visitar todos os hotéis do Rio de Janeiro enlouquecidamente. Todos. Com o seu terno brilhoso. Com o meu terno brilhoso. E pegando fogo aquele terno. Até porque no Rio, quando é quente, é quente. O calor do Rio de Janeiro, nem acredito. Porque aqui a gente, quando a gente está falando para um empreendedor nascente ou que está muito começando. E a gente costuma puxar algumas dicas, você falou um negócio que é muito importante. Você que está aí, está acompanhando, passou uma etapa de autoconhecimento e de mindset aqui com a gente, de mentalidade empreendedora. Olha só que interessante. A gente está falando aqui de todo empreendedor precisa identificar oportunidades. Vocês vão entender no contexto da conversa o quão foi importante o Rafael tem identificado uma oportunidade fora do padrão daquele que ele estava convivendo, com a intenção de vender. Então foi muito intencional vender, mas em cima de uma oportunidade. Exatamente. Né? Vocês vão entender o contexto, o quanto é importante você seguir, né, a gente vai falar sobre esse feeling, mas em cima de um desenvolvimento de uma oportunidade. Pô, isso aqui é uma oportunidade. Exatamente. Isso é só, acho que a convicção, né? Assim, eu estava convicto de que eu poderia. Existe um mercado e eles não queriam atender. Que eles não queriam atender e tinha essa oportunidade para a gente atender esse mercado. E aí eu comecei a fazer essas visitas até que um dia, faltando no 28º, 26º dia para poder devolver o equipamento, que não era meu, que era emprestado de uma outra empresa. E eu fiz a minha logozinha com um amigo que eu paguei um almoço, aquela história toda, e fui me desenvolvendo, porque eu não tinha R$1 no bolso. Fiz a primeira venda, a primeira venda foi engraçada, porque quando um dos hotéis comprou, eu nunca me falava que eu era dono da empresa porque eu tinha vergonha. Porque naquela época, empreendedor às vezes tinha vergonha porque você era mal visto pela família. É muito recente que que empreender é cool e, na verdade, é até aquela pessoa que se destaca, né? Porque se coloca à frente de alguma coisa, assume um desafio, coloca o seu na reta, né? Exatamente. E geralmente as histórias eram muito de fracasso. No passado, a família falou, não, pera, que tá empreendendo, tá maluco? Vai fazer uma carreira, né? Não, eu falo muito disso. Meus pais eram totalmente contra, né? Você tá com quantos anos, Rafael? Tô com 39. Então eu tinha ali 19, 20 anos nessa época. E aí fiz a minha primeira venda. Quando fiz a minha primeira venda, o hotel falou que ia mandar um fax com ordem de compra. Eu não tinha fax. Passei na casa do meu avô, peguei um fax emprestado, botei lá, enfim. Fiz a minha primeira venda. Aí quando eu fui chegar lá na minha primeira venda, um outro ponto também engraçado, a minha história foi muito dolorida, né? Então, no momento da minha primeira venda, eu liguei pra Delin e falei assim, fiz uma venda, me manda um equipamento para botar no lobby de um hotel aqui do Rio. Ele falou assim, cara, o pedido mínimo são 5 mil unidades. Eu não tinha R$1 no bolso, mas eu tinha o compromisso de entregar. Peguei 100% daquele dinheiro que o cara depositou na conta da empresa do meu irmão, porque tinha que ter um CNPJ que eu não tinha ainda. Eu comecei a pegar aquele equipamento, comprei numa lojinha ali um equipamento, fui instalar, chegou na hora de instalar, o cara falou assim, muito legal, agora pede para um técnico seu instalar. Na hora que o equipamento falou, eu falei, não tem ideia. Eu falei, não, você olha assim pra ele com convicção. Tem. Vou voltar ali e falar com o meu técnico ali. Quase que eu voltei e botei o bigode. Quase que eu voltei e botei o bigode, botei o nariz, né? E as pessoas não têm ideia e que não tem vergonha nenhuma. Aí eu voltei, dei um jeito ali, um cara que eu conheci num fórum, nunca tinha conhecido ele, encontrei ele na porta do metrô, falei, bota a camisa daí, finge que tu é meu técnico, né? E aí ele foi lá, fez a primeira implantação e a história começou a acontecer. Comecei a vender para um hotel, comecei a vender para outro, até que a gente percebeu que eu percebi que tinha uma oportunidade de desenvolver um sistema de tarifação de internet para hotéis.
que Outra oportunidade Que é o aí, que, ó. de novo, todo mundo aí, ó, pessoal, você que tá ouvindo essa história, vou deixar muito rápido e claro que você vai entender. Hoje em dia ninguém imagina chegar num hotel, numa instituição, não só hotel, vários outros lugares, e você se cadastrar para ter acesso a uma internet grátis. Você coloca teu nome, teu e-mail, enfim, e acessa. É isso aqui que o Rafael tá falando. Ele inventou esse negócio, só para vocês terem uma ideia disso. E aí, E aí, um cliente nosso chegou para a oportunidade e falou assim: por que a sua empresa fala com o seu chefe para ele investir em infraestrutura e de equipamento aqui no meu hotel? Eu paro de comprar essas histórias e você coloca isso para a gente e toda a tarifação de internet a gente divide. Eu falei: deve ser um bom negócio. Eu pesquisei isso no mercado lá fora, pesquisei que isso era uma linha de receita que ficava só depois da hospedagem. Porque telefonia e internet custava muito caro. É verdade. Se pagava isso, né, antigamente. Pagava isso antigamente. É a história de que você não precisa necessariamente inventar algo, Não. mas talvez copiar alguma coisa que já fez sucesso em outro lugar e pode fazer sucesso no Ou até mercado. adaptar ela para um formato novo. Né? Cara, não tem vergonha nenhuma. Zero vergonha, né? E aí pegamos essa coisa, peguei um dinheiro emprestado no banco, fui lá, desenvolvi com um cara que tinha acabado de chegar da Colômbia, refugiado de narcotráfico lá, que sabia desenvolver software, não tinha dinheiro, e ele precisava de ajuda. A gente ele desenvolveu o pior software do dinheiro que eu conseguia pagar. E eu montei um sistema de tarifação de internet para hotéis e comecei a pegar dinheiro atrás de dinheiro para poder financiar mais equipamentos dentro dos hotéis que eu comecei a fechar. A história começou a dar certo. Comecei a botar em bastante hotel, até que eu vendi 50% das UX para amigos. E eu tranquei minha faculdade para poder usar o dinheiro da minha faculdade para poder ser o meu venture capital. Né? Aí tem histórias longas lá, que uma vez, 2 anos depois dessa história começar a funcionar, eu estava tão endividado, mas tão endividado, que eu tinha botado tanto equipamento em tanto hotel, que um dia eu cheguei na minha casa, na casa do meu pai. Aí quando cheguei na casa do meu pai separado da minha mãe, tava meu pai, minha mãe, meus avós. Falei: esquisito, por que meu pai Aconteceu me chamou? alguém morreu. Alguém morreu. Sério, essa história é verídica. Meu pai chegou para mim, falou: Rafa, fizemos o levantamento da sua vida. Você está devendo centenas de milhares de reais com 20 e poucos anos. Hoje era 128 mil, que hoje o dinheiro de hoje seria uns 300, 400 mil reais dessa idade. Uma loucura. Você não tem emprego. Tá todo mundo falando que você está com o olho fundo, alguma coisa assim, tá esquisito. A sua namorada te deu um pé na bunda e você trancou a sua faculdade e está usando o dinheiro da minha pensão para poder fazer alguma coisa. Quem é o traficante, filho? Essa Quem história é o demais. traficante? A gente vai te ajudar. Eu falei: não, pai, eu só tô empreendendo. O traficante chama-se Quem é o empreendedorismo. traficante? Não, quem é o traficante? É o empreendedor aqui, minha gente. Eu falei assim: nossa, gente, eu só tô exausto, eu tô morrendo. Eu vou desfalecer. Todos os meus amigos se formando, indo pros bancos, viajando. Eu só tô trabalhando duro. E aí, história longa, 2 anos depois, nós temos um modelo de negócio de Wi-Fi tarifado começou a quebrar. E eu já tinha muito leasing, equipamento meu ali dentro dos Wi-Fi. E eu decidi chegar para esses sócios que tinham investido na minha empresa. Quando fala assim, investir hoje, a gente fala venture capital, fundo. Mas era amigo meu que disse assim, o cara investia investia em kitnet, ele decidiu investir em mim. É isso, é super estratégico, né? Mas eu acho que é isso também, mais uma dica, é fazer com que você tenha, né? A oportunidade que está à sua porta, que está à sua frente. A gente aqui costuma falar muito, a Grazi fala muito isso. Fazer com que você tenha, que pode ser feito. O primeiro passo é aquele que você pode dar. Usar os recursos que você você deu já um exemplo dispõe. que é assim, cara, qual que é o primeiro passo que você pode dar? Falar com amigos, financiar os equipamentos, entregar, acreditar no sonho. Então você que está aí pensando em empreender ou está começando, não vai ser fácil. Não, O percurso é difícil, é dolorido, mas você tem que colher. Não existe, né, você colher antes de plantar. Não existe. Não, zero, né? zero. O dia que você planta não é o mesmo dia da colheita. É isso aí. São dias distintos, né? E eu falo que assim, mas eu para começar eu preciso de dinheiro. Eu falei, você não precisa de dinheiro. É isso aí. A dor é a matéria-prima do empreendedor. Eu brinco que você precisa dar um jeito. É isso. Nossa, Não essa- necessariamente você precisa do dinheiro. Exatamente. É isso Essa aí. A dor do cliente é a matéria-prima do empreendedor. Isso aí. Isso Com é a matéria-prima, certeza. não é dinheiro, né? E aí, enfim, chegou um momento ali que esse modelo de negócio começou a dar ruim e eu decidi montar uma empresa de vídeo on demand para hotéis. Eu falei, sou craque Já dos tô hotéis, lá, né? sou bom pra caramba nisso, vou montar uma empresa de vídeo on demand para hotéis, que deu tudo errado também. E eu vendi a Zux praticamente quase toda naquela época. E eu, nessa empresa de vídeo on demand para hotéis, eu também arrumei outros amigos investidores que entraram. Só que esses amigos investidores, quando essa empresa deu errado, eles acreditavam tanto que eu errei tanto. Que falou, agora esse cara vai acertar. Não é possível, esse cara é tão loser. Eles não tem como errar mais. Não tem como. Ele já esgotou todas as Ele é Estatisticamente, ele errou possibilidades. tanto que agora ele acerta. Não, porque chegou um dia, e eu acho que você viu isso na vi. palestra, até que você me convidou para estar aqui, que teve um dia que quando saiu, essa outra empresa quebrou, e quebrou numa noite. Quebrou numa noite quando deu ruim entre os sócios que eu tinha trazido. Eu tava voltando para casa, endividado,
tava voltando para casa desacreditado, tava voltando para casa sendo chacota da minha família, tava voltando para casa que tinha tomado o pé na bunda de namorada, tava voltando na casa não formado, tava voltando na casa com carro velho. É aquele voltando... momento que você se sente um bosta, né? Que você fala assim, todo eu empreendedor volto para é um momento que casa passou pra lá. ou volto para um poste, né? Só assim, cara, aí meu telefone ligou e aí um dos meus sócios que investiu nessa empresa falou assim, eu acredito que você vai virar essa história porque você tem 24 anos e você errou, e você se jogou, você arriscou, você tomou dor. Com 24 anos você empreendeu, você captou dinheiro de amigos, Mas captou. você abriu sua empresa, você contratou gente, você se ferrou, mas você tentou ao máximo. E aí, normalmente, eu nunca conto a história da Zuxis, participo de, enfim, hoje a gente tem fundos e um monte de coisa. Essa história. E normalmente, quando eu conto a história da Zuxis, eu conto... A Zuxis começou em 2010. Por quê? Porque a gente recomprou ela em 2010. Entendi. Com esses meus sócios. Mas essa história toda você está contando que é desde 2005, né? Desde Porque você 2005. O negócio é a gente errar cedo, então. É errar. Assim, sabe, como eu falo. eu até brinquei, Aproveitar das oportunidades para realmente... É isso, é você extrair do erro alguma coisa que você Uma possa lição fazer que para... você Exato. possa. Exatamente. E agora a história rápida, que eu prometo que você é super rápida. A Zuxis, então, recomeçou em 2010 como uma plataforma de gestão de Wi-Fi para hotéis. Então, quando você vai na maioria dos hotéis hoje Você voltou do pro Brasil, hotel. Voltei pro Como hotel. que foi eu isso? Sabia trabalhar. Eu, na verdade, eu nunca saí do hotel, porque a empresa de vídeo on demand era para hotéis. Então, eu sabia falar hotelês, eu sabia as palavras que se usava, quem eram as personas, tudo. Então, fiquei focado no mercado. O hiperfoco é bom, a falta de foco é ruim. Né? Não, desculpa, o hiperfoco é ruim e a falta de foco é ruim. O foco é importante e já chego lá também. Tá? De 2010 a 2016, então, a gente focou em ser a maior plataforma de gestão de Wi-Fi para hotéis. Quando chegou em 2016, eu decidi pivotar mais uma vez, que eu cheguei para esse sócio que investiu em mim, eu falo muito dele, que foi um cara que... Acreditou mesmo, né? Meu irmão tá comigo até hoje, amanhã estamos juntos, é meu brother. Mas tem 20 anos mais velho do que eu. E aí, eu cheguei para ele e falei assim, cara, estamos em 2016 e a gente criou uma empresa, talvez uma das empresas mais legais e medíocres que eu conheci na minha vida. Eu tenho 30 anos de idade e eu tenho uma empresa que tá indo bem, tá ok. Mas, cara, agora eu nasci para explodir. Eu quero fazer um negócio grande, eu quero fazer um negócio ser porrada. Aí ele falou assim, cara, Rafa, você não se formou, você se dedicou, você foi muito hiperfocado, você nunca abriu seus olhos, você nunca olhou para relacionamento. Eu sempre fui um cara extremamente trabalhador, extremamente hands-on, né? Sempre fui. E aí nisso ele falou, pega uma grana, vai pro Vale do Silício, eu fui pro Vale do Silício, passei um tempinho no Vale do Silício, 3 semanas, 2 semanas, praticamente zerei o caixa da empresa, né? Dá uma oxigenada. Dá uma oxigenada na cabeça e voltei aqui, todo mundo falava de dados, desde 2016. Falei, cara, tá todo mundo falando dessa história de dados. Porra, eu cheguei e voltei para ele e falei assim, cara, vamos transformar a Zuxis numa empresa de dados? Ele falou, cara, o que você entende de dados? Eu falei, absolutamente nada de dados. Mas como é que você vai transformar uma empresa de Wi-Fi para hotéis numa empresa de dados? Aí eu fiquei com esse dever de casa, voltei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos montar um ecossistema de dados através do Wi-Fi? Quando o usuário se conecta no final do dia você coleta. Dados você já coletava, né? Eu coletava, eu guardava dados, mas que eu não usava, que eram dados de conectividade. Falei, por que eu não começo a guardar os dados das pessoas que utilizam aquele meu produto? Sempre na camada de software. Fiz um desenho para ele no quadro, ele olhou para aquele desenho no quadro, olhou para mim, olhou para não sei o que, não vou falar o palavrão que ele me falou, falou assim, isso aí não vai funcionar não. Aí eu falei, cara, você não pede para abrir uma outra empresa para poder fazer. Aí é da história da convicção. Ele falou assim, você acha que isso vai dar certo? Vai, porque eu vou fazer isso dar certo. E eu não tenho outra hipótese. Gente, tem muito da energia que o empreendedor coloca. Não, eu acho assim, ó, eu, negócio. enfim, já contei um pouco a minha história, o pessoal que está nos assistindo aqui, e eu tenho uma premissa que me identifico muito também, que é não tem plano B, só tem plano A. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, quando você tem essa percepção, eu acho que você, obviamente, também tem que ponderar, tem que ter pessoas que estão no entorno. Eu acho que você trouxe tanta coisa que a gente tem falado aqui, né? Você acreditar, ouvir outras pessoas, mas você ter uma convicção, você seguir teu sonho, né? E você fez um negócio também que a gente fala, que é, olha que engraçado como isso se conecta com a vida de fato real do empreendedor. É preciso oxigenar, é preciso fazer o que a gente chama aqui de pit stop. Com certeza. Né? Então você vem vindo, a gente entra às vezes numa zona de tanta coisa para ser feita, que às vezes você, para identificar oportunidades, se você mesmo não faz o ócio criativo, que você fez em 3 semanas, você não identifica novas oportunidades. Você não dá um zoom out. Né? Por isso que eu falo que o hiperfoco, às vezes, ele é ruim. É ruim, porque você não dá esse passo para trás. E aí quando as pessoas falam, pô, mas o passo para trás... Meu amigo, se você der um passo para trás para pegar impulso, tá tudo certo. É isso. Então o passo para trás, se ele é dado com o objetivo de você pegar impulso para fazer algo maior, faça. Rafael Machado, né? Um monte de outras coisas que a gente fala. E eu acredito plenamente nisso. E mas essa acredito muito na convicção do empreendedor. Essa energia que o empreendedor coloca, ela é o grande fator de diferenciação. Eu estava até falando agora há pouco mesmo. Eu falo que quando o próprio empreendedor não tem essa vontade, esse desejo de fazer acontecer,
Não tem nem a equipe, não tem liderança, Talvez nem ele até não que encontrou, consiga. quer empreender, mas não tem essa energia porque ele não encontrou aquilo que faz o... Que, que flâmula lá move dentro, ele, né? que ele faça com que ele acredite em si, que faça com que ele acredite nessa Sem mudança. dúvida. Mas eu acho, assim, né, que também tem um lado, já termina a história, né, que é a questão do plano B. E eu acredito completamente nisso. A minha empresa só chegou onde a gente chegou, e já chego lá mostrando onde a gente está agora, porque eu não tinha plano B. Eu tinha que viver, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que fazer essa história dar certo. Né? Então, e a gente foi fazendo. E aí, em 2016, quando a gente pivotou, essa nossa nova história começou a dar certo, usar o Wi-Fi como meio de capturar dados. A gente demorou de 2016 a 2018 2 anos para captar 1 milhão de novos usuários. Né? E eu brinco que hoje a gente demora... Quando você começa a falar de dados, então você começa também a entender que você precisa de volume, né? Volume, exatamente. E aí, então, peraí, como é que eu faço para a maior quantidade de gente se conectar dentro da minha plataforma, do meu ecossistema? Exatamente. Como que foi inovar, ir para esse caminho do dado, assim, sem ter, igual você falou, conhecimento a respeito disso? Mesmo que você tenha feito a imersão lá no Vale, como que foi voltar e falar, cara, esse é o futuro? Não, primeiro eu tenho que coletar dados. Para eu Certo. trabalhar com dados, eu tenho que ter matéria-prima. Você tem que ter base. Então eu falei assim, vamos ter base de dados. Vamos coletar dados desses locais todos e vamos, a partir desse coleta de dados, vamos enriquecer esses dados. Então, desde 2016, eu comecei a coletar o dado dos usuários com opt-in, mesmo sem LGPD. Eu pegava o dado e eu enriquecia toda essa base de dados com plataformas terceiras. E aí, Mas aí você ainda não sabia o que você ia fazer. Não. Você só estava coletando. Não tinha a menor ideia. Eu só fui ter ideia, não tem muito tempo não, tem uns 2 anos, 3 anos para cá. E aí vou contar a história aqui que a gente virou ao longo desse processo. E a nossa plataforma sempre foi bonita, a pessoa se conectava, ela se conectava e aparecia lá na hora se conectando, clicava em cima dela, aparecia tudo sobre a Stefani. Filho, irmão, tio, primo. Eu tive a oportunidade de ver, a plataforma é linda. E é muito bacana. E aí em 2018, eu cheguei para esse meu sócio e falei assim, eu acho que a gente encontrou o caminho da pedra. Eu acho que essa história da gente ter essa matéria-prima está chamando muita atenção do mercado. E o mercado hoteleiro não foi o primeiro mercado comprador. A gente começou a botar no aeroporto do Rio, no metrô do Rio, Parará. A partir do momento que você abre o teu leque para precisar de muito volume, onde Exato, passa muita gente, né? E a gente começou a fechar com as operadoras de telecom. As maiores operadoras de telecom começaram a colocar a gente para elas montarem as infraestruturas de Wi-Fi dela. Então eu sou o cara powered by essa turma toda ali. Aí em 2018, primeiro fundraising. Meu sócio falou, você sabe fazer fundraising? Eu falei, não sei. Eu falei, mas vou pra rua. E eu nunca tive medo de me jogar. Sempre fui um cara que assim, cara, tem que fazer fundraising? Vamos fazer fundraising. Vamos pra cima. E vamos na prática. E vamos na raça. E vamos não sei o quê. Porque eu falo... Se o empreendedor não quer aprender... Ele tá estagnado, não tem o que fazer. Aí conseguimos lá os term sheets para poder fazer o investimento. Veio um dos nossos sócios atuais falou, não, cara, eu quero fazer esse investimento, eu investi na Zux. E eu fui morar nos Estados Unidos. Porque eu falei assim, agora eu vou fazer essa história ser global. Me ferrei todo até aqui, agora, cara, tá na nossa hora. Fui morar nos Estados Unidos, fiquei 4 anos nos Estados Unidos, um desafio danado. 2018, final de 2018, cheguei lá nos Estados Unidos, em Atlanta. E 2019, preparando, começando a desenhar um time para poder fazer o go-to-market para a nossa plataforma de Wi-Fi também ser global. E de lá dos Estados Unidos tivemos muitos, ganhamos metrô de Nova York, ganhamos todos os aeroportos de Portugal, temos todo o metrô de Barcelona, temos toda a área pública do México, todos os aeroportos do México, agora estamos ganhando todos os aeroportos. E a nossa história começou a funcionar e para bom empreendedor eu tinha uma plataforma de gestão de Wi-Fi para hotelaria, para local público e veio uma negócio chamada pandemia, que foi para isso. Não tinha mais gente. Não tinha mais gente. E eu estava no meio de um outro processo de fundraising, porque minha sorte foi, eu percebi que tem uma dor no mercado. Todo mundo fala de dados, mesmo agora em 2019. Imagina com a cabeça de 2019, todo mundo fala de dados. Já faz um tempo, talvez, que vem com aquela história de o novo petróleo, né? Dados é o novo petróleo. Machine learning, AI, as empresas contratando cientistas. Mas a realidade escrachada não é essa. Ninguém sabia fazer absolutamente nada com os dados. Sabe o que eu falo, Rafael? Eu arrisco a dizer, talvez, que até hoje... Não. Né, eu acho que ainda talvez seja mais motivo pelo teu sucesso. Muita gente acha que mexe com dados e, na verdade, ela tem dados. Tem dados. São né? muito É muito diferente você ter empresas... acesso a dados do que você saber o que fazer com dados. Com Totalmente, certeza. completamente. Eu falo que as empresas querem o L ponto, mas elas não têm nem a via asfaltada ainda. Não, total. Claro que tem algumas que já começam a ter um horizonte, mas eu falo para as empresas assim, para com a história de falar que assim, eu sou uma empresa de dados. Você não é uma empresa de dados. Alguma empresa de aviação, sabe? O McDonald's é uma empresa que vende de real estate, que também vende land. Que a gente sabe, esse é teu core business. O meu core business que eu faço para comer é trabalhar com inteligência de dados. Esse é meu core business. Você gera dados. E a gente tem que ajudar você a trabalhar com dados. Esse é um ponto que a gente começou a botar isso no nosso mindset. E vou trazer só então já mais uma dica aqui da Let's para quem está nos assistindo. Você já pode começar minimamente com o mindset correto.
O teu negócio, a não ser que você queira concorrer com a Zux aqui, né, ou esteja criando algo nesse sentido, não é dados. Não é dados. Você precisa e tem acesso aos seus dados, Isso. mas você precisa saber o que fazer com eles. O que fazer com Né? ele, mas você Então- tem que ser tarado. Minha opinião é ser completamente tarado e obcecado pelo teu core business. Foco. Pelo teu core business, pelo teu foco. É você amar o que você faz como empreendedor, mas também a utilizar aí dos dados para poder ter insights aquela- relevantes aí na tomada Todo de mundo vai decisão. precisar de ajuda, saiba procurar aquela pessoa que vai conseguir te ajudar nesse aspecto. Então, obviamente, dados vai ser importante, a gente vai entrar nesse ponto aqui, vamos aterrissar Isso. a importância de você estar orientado a dados e como é que você usa isso a teu favor, mas entenda que você não é uma empresa de dados, você está gerando muito dados, você precisa de ajuda para poder tomar decisão em relação a isso. Exatamente. É o que eu acredito e foi onde eu mirei a minha empresa. A gente criou um produto em 2019, 2020, fiz um fundraising. Aí foi muito bacana pra gente, já nos Estados Unidos. Aí vieram grandes investidores, grandes fundos entraram na nossa empresa e criamos uma plataforma que ela ajuda desde a captura, qualificação, organização de dados de forma fácil. Porque eu acho que criaram muito blá 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 em cima dessa história toda. Ficou com muito buzzword, muito nessa Né, você história. falou, a última vez que eu ouvi você falar, ficou um negócio interessante. Tem gente que aí o cara ficou comum também na empresa, né? O cara fala, eu preciso ter meu dashboard, né? O meu painel de controle. Aí quando você olha o painel de controle, tem tanta informação ali que o cara não sabe nem por onde começar. É isso. E ele às vezes precisa de 2 indicadores pro core business dele, pra ele fazer o negócio dele dar O resultado. mínimo ele não tem, né? Que o Não, geral ele o tem, mínimo na verdade, ele não o tem. mínimo escondido entre tantas outras coisas que pra ele não faz sentido. Mas é cool ter lá um dashboard que tem uma série de tantas coisas ali. Então, a importância de você conseguir ter o entendimento do que de fato é necessário. E aqui a gente fala muito que vai gerar valor. muita gente é focado no cliente. Tá tudo certo, é Perfeito. importante a gente ter o foco no cliente. Claro. Mas a gente também tem que ter o foco do cliente. Para que eu Exatamente. saiba trabalhar, eu tenho que estar focado nele, no care, no atendimento, mas para que eu saiba me posicionar, eu tenho que me colocar no lugar dele, entender a visão dele. E aí é o foco do cliente, não no cliente. Perfeito, Exato. maravilha, maravilha. Isso eu acredito muito, tanto é que, várias vezes eu sinto isso em alguns painéis que a gente participa. Falei acho que quando você estava lá, eu falei do mercado hoteleiro, lá que Exato. o cara do hotel me ligou e falou assim, não sei o que, de metaverso. Outro dia batendo papo também com o cara do supermercado, que queria botar um monte de dashboard, não sei o que. Eu até brinquei com ele e falei assim, cara, antes de você pensar nessa história toda, dados com a Zux e tal, eu sei que isso é legal, eu sei que você vai fazer. Cara, mas já pensou em fazer alinhamento e balanceamento dos teus carrinhos de supermercado? Puta que... Demais. É um saco. Você pô, fica ali. aqui... Não, então você vem de lado, assim, ó. É o mínimo. Cara, não pensa nisso. Pensa A gente no foco gravou, do cliente, foco a do gente cliente. O que gravou que tá um doendo pra esse podcast cara? agorinha, antes desse, sobre o foco do cliente, né? Não o foco no É cliente. isso, as pessoas tentam ser hype, elas tentam pensar longe, quer pensar em metaverso, quer pensar em Mas em o básico AI. é muito mal feito, Cara, o básico pensa no precisa ser simples, feito. pensa- Eu acho que foi assim que a gente hoje tem um pseudo-sucesso. Que quando a gente chega e fala assim, cara, calma, acabei de sair de uma reunião agora para estar aqui. Eu falo assim, por onde eu devo começar? Uma Bom. empresa de capital aberto, grande, que ele chegou para mim, Rafa, como é que eu vou montar essa jornada de dados aqui hoje com a Zux? Eu falei, vamos fazer o simples, o básico. Eu gosto de começar assim, não vou tentar te vender tudo, senão você vai tentar vender nada. Talvez se eu te vender tudo, vai ser legal para você na roda de conversa com seus amigos, você vai falar que está usando AI. É bacana, né? Eu acho que isso vai se sentir bem falando isso para todos. Mas vamos falar. O que É eu faria no teu incremental. lugar? Essa evolução, essa maturidade de uma empresa, quando começa a trabalhar com dados, é incremental? Ou não? Não, É só assim disruptiva. Gradativamente, eles vão. Depende da liderança. Ok. Depende da liderança. Depende do quanto a liderança, de fato, ela tá querendo entregar valor Ou quer ser cool. ou quer ser cool. Ou de seja, chegar, não, essa energia que ele estamos coloca para tentando- Eu poder acho que, realmente cara, mudar hoje- o negócio. Acho que o exemplo que você trouxe do carrinho é o melhor. Eu acho que a gente, e a gente mesmo como cliente reclama, fala e tal, muitas vezes a pessoa acha, mas isso não é importante. Claro que é. Talvez a importância do cara... O cara talvez deve deixar de botar produto naquele carrinho porcaria que não anda, porque ele Sem não quer mais dúvida. empurrar, ele vai embora, ele se cansa Sem dúvida. de estar dentro daquele ambiente, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu tenho empresa de dados. Tenho empresa que faz machine learning super sofisticado para grandes bancos. Mas eu falo, de novo, o básico bem feito, ele é espetacular. O feijão com arroz bem feito, ele é espetacular. Todo mundo quer estar nessa história do AI, todo mundo quer estar na história do data. E eu aprendi isso. Então, até que eu falo com o meu time comercial, vocês vão lá, mas se vocês tentarem vender tudo, vocês vão se ver comigo. É isso aí. Porque vocês vão se perder, vai perder o cliente, vai perder essa história toda. A gente tem que entregar valor. É isso aí. E como é que a gente entrega valor? Desde o processo de capturar o dado com qualidade e começando a entender de fato o cliente do nosso cliente, que é o Know Your Customer. Uma vez que eu não entendo de verdade o cliente do meu cliente, quem ele é, e
depois fazer as hipersegmentações, aí sim eu começo a fazer um monte de coisa. E aí você Então, traz a solução entender pra esse o cara. que é valor para aquele cliente em específico, com as especificidades que o negócio dele apresenta, né? Exatamente. Por exemplo, a Zux hoje atende 1.600 clientes em, sei lá, bastante países. Aqui a gente tem cases bacanas, sei lá, como Rock in Rio, The Town, que a gente atende, que é um... Cara, tem um universo de gente. Sim, legal. sim. Todas as tribos estão lá em algum momento. Todas Né? A as música, tribos ela estão. tem esse poder, né? Música, entretenimento em geral, tem a capacidade de aglutinar pessoas completamente diferentes, de várias tribos diferentes, em prol de uma mesma paixão, né? Perfeito, é isso. E falam assim, mas eu quero fazer um monte de coisa, eu quero botar soluções. Não, peraí. Vamos montar. Talvez você pode Baixa contratar a bola. uma outra empresa e eu vou falar o que eu faria no teu lugar. Vamos fazer o seguinte, quando a pessoa comprar o ingresso, a gente bota o opt-in para primeiro ter clareza que a pessoa que está capturando esse dado dela. Explica beleza? aqui pro nosso público o que é o opt-in. O opt-in é aquele botãozinho que você aceita ali, né, na hora que você vai usar algum produto ou serviço digital. Normalmente um produto ou serviço digital. Beleza? Então, você E aceitou por que hoje é necessário no Brasil, né, com as legislações que a gente tem, ter esse Tá bom. opt-in? Porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei nacional, começou em 2020, que tem que ter clareza o que você vai fazer com aquele dado daquela pessoa. Né? Você não pode fazer absolutamente nada com aquele dado, porque, primeiro, o dado não é da empresa. É da o dado pessoa. é sempre da pessoa, é sempre do indivíduo. Ela é dona do próprio dado dela. A empresa ela tem uma concessão daquele dado dela. E o momento que você quiser excluir aquele dado daquela empresa, você pode pedir isso segundo a lei. Né? Então, a partir do momento que a pessoa vai interagir com o seu produto ou com o seu serviço, tem que dizer assim, olha, a partir desse momento eu vou capturar, qualificar, higienizar esses dados para o meu próprio benefício. Se eu quiser vender esse dado para alguém, eu tenho que te avisar. Aí você aprova. Se você aprovar, eu posso vender. Beleza? Então, opt-in. Então você tem que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É aquele chat, aquele... Aquele checkboxzinho ali. Que todo que mundo todo aceita, mundo porque senão vai você não compra o assistir. produto. Tá tudo certo. Exatamente. É isso, exatamente. Exatamente. É. E cada vez os produtos estão mais de graça, né? Porque quando o serviço de graça, o produto é você, né? Beleza. E o dado. Também. O dado é da empresa. Bom, a pessoa aceitou, você pegou aquele dado primário. Aquele dado primário, normalmente, ele vem pobre, porque você não quer botar 100 mil perguntas para aquela pessoa para ela adquirir teu A produto ou experiência é serviço. ruim, então A experiência você, é ruim. Então a pessoa A comprou barreira aquele de dado, entrada não pode ser muito grande. Se você faz um formulário enorme, extenso, uma série de dados Exatamente. que você vai coletar, o Exatamente. seu cliente não vai querer. Ele vai realmente se sentir afastado ali. Sem a menor dúvida. A gente recebe aquele dado, a gente enriquece aquele dado. Eu preciso saber quem é o Rafael de verdade. O que a Zux... Aí entra o trabalho da Zux. Olha, a partir desse momento eu vou dizer. O Rafael, ele é um cara casado, ele tem 3 filhos, ele tem uma renda de tanto, ele tem um patrimônio de tanto, ele é sócio... Aquilo de acordo com a dor que o cliente meu quer resolver com aquelas informações. Porque não adianta eu falar de inteligência de dados, qualificação de dados, machine learning, AI, se eu não sei qual dor que eu vou resolver com aquelas informações. Exatamente. Então, é sempre construído de trás para frente. E na ótica de resolução de problema, né? Exatamente. Qual problema, qual dor eu posso resolver Qual aqui? dor eu vou Quero resolver. Então, eu vou enriquecer aquele dado de acordo com a dor que eu vou resolver. E a minha primeira etapa que eu sempre gosto de falar é, eu vou entender quem é o teu cliente. Entender exatamente quem é teu cliente e o que ele quer, de onde ele vem, e qual o perfil dele, escolaridade, tudo. Vamos começar agora um trabalho legal? Vamos. Qual é essa dor? É redução de CAC, de custo de aquisição de cliente? É. Então, baseado nesse produto que você vende, vamos integrar com programática para poder fazer isso. Baseado em redução de churn, eu entendi quem são os clientes que cancelaram com você nos anos. Eu vou montando diversas jornadas para aí sim ele começar a trabalhar com dados, metrificar essa história. E não existe bala de prata na história de dados. Todo mundo fala, todo mundo vê Minority Report, todo mundo vê ChatGPT, que bota ali, as coisas vêm, e o dado aparece. É lindo. Mas eu não conheço nenhum case global. De novo, a gente trabalha hoje com as maiores empresas do Brasil, os maiores bancos, as maiores financeiras, as maiores seguradoras, os maiores varejistas. Eu nunca vi um caso de bala de prata que aconteça. E também uma coisa que eu aprendi nesse mercado de dados é todo mundo tem o cool, o hype, mas no final do dia está todo mundo no mesmo patamar, está todo mundo aprendendo, está todo mundo testando, está todo mundo vendo qual é. Mas aí eles vão nos eventos, aí botam tudo. Olha o que a gente fez. Fizemos o maior case. Ele só fez aquele case para poder talvez mostrar ali. Mas na verdade ele também está aprendendo essa história. Rafa, o que você está trazendo Novo, talvez né? aqui Tudo é que novo. não tem receita de bolo, né? Então você que está aí nos assistindo, olhando, pensando em fazer dados, sim, é importante, você vai ter que olhar, vai precisar de ajuda para identificar, mas olha que quantas mensagens interessantes para você que está começando. Foca no básico, arroz com feijão, aquilo que faz diferença no teu negócio, o olhar do cliente, né? Qual que é a dor que você quer resolver e foca naquilo que você vai conseguir fazer agora.
com as informações que você tem. As etapas talvez devem ser até são modulares, né? Eu vou aglutinando outras coisas, vão complementando as minhas dores e aí sim, quanto mais dados eu vou tendo em relação a essas necessidades, mais eu vou podendo ter conclusão, mais eu vou tirando, né, algum coelho da cartola para resolver algum problema. É isso. Mas é aquela história, é isso. Foco na dor. Todo negócio tem dor. E como eu vou resolver a minha dor com dado? E será que eu preciso resolver minha dor com dado? Ou será que o cara não está voltando no meu supermercado porque o carrinho é ruim? Que não resolve com dado. Resolve com alinhamento e balanceamento. Bota o carrinho na rede de Manaus, sei lá, em outro lugar. Isso talvez seja a sua dor. Foca nisso. Não me contrata só para ser hype. Não, e talvez eu até vou extrapolar o que você falou num conceito seguinte. Se você entender que dado no modelo talvez mais analógico é a pessoa que está entregando o carrinho, está fazendo um formulário e dando lá pro gerente falando, ó, dos 100 carrinhos tem 50 reclamações que eles estão ruins. Não deixa de ser uma análise de dados. Total. Que o cara toma alguma decisão em prol de melhoria pro cliente, resolver Você não a dor, o cara não vai mais digital, empurrar. você vai começar do jeito que Começa der. do jeito que dá, é isso. Começa do jeito que dá. Começa com o que você dispõe. Você dispõe só de um formulário físico, papel? Faça. Me fala uma coisa, assim, de coração, assim, o Rafael, não as o Rafael. Se você tivesse que optar entre ter uma orientação pelo dado ou pelo feeling do seu negócio. Considerando o que ele fez, a resposta já tá dada, né? Vamos lá, considerando o histórico, que depois que você vive, é mais fácil você falar, não, peraí, eu poderia ter tido um pouquinho mais de calma. Não, assim, falando como empreendedora, eu acho que eu respeito muito as minhas convicções. Muito. Né? Eu acho que essa é uma habilidade que só empreendedor tem. Né? Eu falo que você pode escutar um insight de um mendigo, você pode escutar um insight de um bilionário. Só você vai ter a habilidade para poder entender qual é o melhor insight que você vai ter. Perfeito. Né? Então você pode ouvir de tudo. E eu me lembro nessa minha vida pro Vale do Silício, e eu me lembro uma pessoa uma vez falou assim, aqui você vai ouvir de tudo. Você pode ouvir do presidente do Google que seu negócio é uma merda, você pode ouvir de um carinha estatupeiro que seu negócio é maravilhoso, que esse é o caminho. Você vai ter que ter a habilidade de escolher aquilo que é o melhor pro seu caminho de verdade. E você vai ter que respeitar o seu coração e a sua intuição. Então isso para mim é a veia empreendedora. Né? Quando eu fui para os Estados Unidos, nunca mais esqueço quando a Endeavor chegou para mim, botou um monte de cara que fez coisa, e acho que foi um dos fundadores da ClearSale, chegou para mim e falou assim, o que seu coração diz? Disse para eu ir. Então acabou. Enfim, a reunião acabou. E você sabe uma coisa que a gente esquece, que é o seguinte, a nossa máquina é muito, muito poderosa. A gente acessa muito pouco daquilo que a gente tem dentro da gente. E eu vou brincar com a questão de dados, né? A gente, e eu costumo falar muito, é a mistura das 5 pessoas que a gente mais convive, assim como a gente acaba construindo né, isso e consegue evoluir justamente por causa disso. Você vai subindo degraus, você vai melhorando, e se você está num ambiente no qual você não é a pessoa mais interessante, você está no ambiente certo. A partir do momento que você começa a entender isso e absorver esse tipo de coisa, tudo que você captura, que muitas vezes você nem lembra, está aqui. É isso. E isso se conecta com o teu instinto. Exatamente. Então, o que você soube responder como é o que eu acredito, não deixa de ser uma série de análises de dados que você teve na tua experiência como um todo, em todos os erros que você cometeu no hotel, né? Aquela decisão já está lá. Então é isso, a convicção e a intuição, ela não deixa de ser um acúmulo de dados que você, como ser humano, vem, né, acumulando na tua trajetória profissional, pessoal, né? A gente fala muito aqui de trabalho precisa fazer parte da equação da vida, principalmente para você que quer empreender. Não tem divisão. Você não dividiu a tua vida pessoal de lazer, não. Por isso que até aquele momento teu pai, tua família te chamou e falou, peraí, porque você estava vivendo, trabalhando, né, para construir teu sonho e tal. Então todo o teu acúmulo e os dados que você capturou fazem você estar aqui hoje, fazem a gente estar aqui hoje, né? De novo, eu acho que você falou tudo, assim. Eu acho que... Eu acho que... Aí depois eu acho que a gente pode gravar outro podcast de crianças futuras. Eu acho que a medicina moderna... Mas eu acho que tudo isso que a gente vive, convicções, um dia vai ser explicado tecnologicamente. Com certeza, concordo. Porque tem um monte de coisa que a gente não sabe. A medicina tecnológica ela é muito recente, mas eu acredito... Eu costumo dizer que nenhum conhecimento é perdido. Nada. Nada do que você aprendeu. Eu fiz uma faculdade de odontologia algum tempo atrás... E long time ago. Mas aí, toda essa base de conhecimento de saúde me serve de alguma maneira. Então, nada do que você aprendeu, né, na sua jornada aí de empreendedorismo, nada você vai perder. Você pode acessar. Exatamente. O que você faz é a decisão que você toma, é o jeito que você... Mas, obviamente... humildade, né? Eu acho que tem que ter muita humildade para saber que você está sempre aprendendo. Essa você vai gostar. Exatamente. Você tá num lugar onde você não é realmente, né, o topo da cadeia. Eu falo, quando você tem alguém para te puxar, você tá num ambiente perfeito. Porque você pode ensinar, mas você pode aprender também com os conhecimentos. Eu aprendi cedo também, através de um conselho de pessoas mais experientes, assim,
e doeu na prática. Quando dói na prática, você realmente percebe que aquilo faz sentido, que é ego não combina com resultado. Exato. Você quer o quê? Não cabe os dois no bolso. Você quer ego no bolso, não vai entrar dinheiro. Tira o ego que o dinheiro entra. Porque é isso, o peso de você, né, revisitar. E todo mundo tem ego, tá tudo certo. É como é que você calibra isso para que isso não te prejudique. Pelo contrário, aquilo ali te impulsione, te ter a autoconfiança que você precisa, mas não te tire, né, não te coloque num pedestal a ponto de você achar que você é invencível. Eu acho que a gente tem que ter, né, essa ambição. Eu acho importante o empreendedor ser ambicioso. Ambição, mas, com certeza. né, não precisa ser ganancioso. Essa ambição são coisas diferentes. Eu, de novo, assim, o que eu levo para minha vida, né, empreendedora, né, eu acho que humildade. Eu falo isso para os meus sócios hoje em dia, que o negócio foi ficando sofisticado, tá grande, um monte de cliente, e eu falo para eles mesmo, né, quando eu parar de aprender, me tirem daqui. Quando eu perceber, e às vezes eu não percebo, às vezes a pessoa vai crescendo, e quando eu parar de aprender, me tirem daqui. Eu não sou mais o cara, talvez, para esse cargo, para chegar nesse momento. Que aí entra também, enfim, pode ser por um outro dia, de síndrome de impostor, porque muitas vezes eu também estou nessa cadeira e estou achando que estou aprendendo pouco, e eu me pergunto se eu sou o cara mesmo para continuar aqui. Será que eu sou o cara para estar nessa empresa sofisticada? E muitos empreendedores se sentem dessa forma, né? Pô, será que eu não estou enganando as pessoas? Será que eu não estou enganando minha família? Será que eu não estou enganando essas pessoas? Então, de novo, é um trabalho de muita humildade, muita sabedoria, Revisitar, perguntar, pedir opinião. Muita habilidade. E quando você fala assim, eu tenho certeza, me tirem daqui também. Porque eu não tenho certeza de absolutamente nada. Exato. Eu tô aprendendo como todo mundo tá aprendendo. Não, se tem alguma, a única certeza que a gente pode ter na vida é que todo dia de amanhã a gente pode ser melhor que a gente é hoje. Sem dúvida. Então o resto você não tem certeza de nada. Acredito cegamente. Minha pergunta agora é a seguinte. Você dá um guideline aí, ideias ali de passo a passo inicial para quem está começando agora a se preocupar com dados, com a sua empresa, com o seu negócio, né? Começa o quê? Só coletando? Como que começa essa jornada, essa mudança cultural que a empresa tem que fazer para focar realmente? Só lembrando um ponto, a gente tem aqui empreendedor ou sonho empreendedor de todas as áreas. Maravilha. O cara pode estar na nova economia, o cara pode estar na economia tradicional, a gente tem pessoas aqui que estão pensando em franquia, pessoas que estão pensando em empresas digitais ou disruptar com alguma ideia mirabolante. Eu acho que o que a Steca acabou de trazer é maravilhoso. Na tua visão, né? Ela fez uma pergunta, eu vou querer encerrar com uma outra também, mas essa é como que você falaria para quem está nos assistindo hoje, falando, ó, dados, eu teria talvez uma trilha para dizer um mínimo de que o cara tem que se preocupar, a pessoa tem que se preocupar em relação a esse assunto. Então, se eu estivesse hoje começando qualquer coisa, uma padaria, tá? Rafael está começando uma padaria e quer fazer uma jornada de dados ou fazendo qualquer outra coisa do tipo. Eu brinco assim, a Zux obviamente sempre toma conta de dados de empresas muito grandes. E muita gente fala assim, mas você tem LGPD Compliance, você tem ISO, você tem isso, tem aquilo. Eu falo assim, cara, antes de eu ter tudo isso, nós temos uma filosofia na Zux que é, nós somos do bem, custe o que custar. Beleza? Eu quero fazer as coisas que são certas. Então, se você tem essa filosofia de vai usar o dado para coisa certa, tem a filosofia de que você vai usar o dado para coisa certa e que você é do bem. Beleza? Então, pensa em coleta de dados. Como é que você coleta dado? Papel é uma forma de você coletar dado. Fumaça é uma forma de coletar dado. Código Morse, sei lá, se vira no teu negócio ali. Colete dado. Colete dado, beleza? Quando então, você coleta passo dado, 1, galera. Coletar dados. Principalmente de cliente. Indistintamente, qualquer dado ou não. Seja seletivo para diminuir esforço em relação a isso. Eu, na minha padaria, que eu estou lançando hoje, eu vou coletar dados de cliente. Quero entender quem são os meus clientes, tá? Obviamente, tenta pegar um mínimo de dados possível para você entender um pouco quem ele é. Um pouco de escolaridade, talvez um pouco da renda, sei lá, algum tipo de dados que faça um pouco mais sentido para o seu negócio. A gente está compilando aqui 2 episódios. E olha que interessante, a gente tem aula, na aula de estratégia de mercado, ele aprendeu a fazer Canvas. Então, olha que interessante, lá em Canvas tem segmentação, né? A segmentação de cliente é importante. Então, aqui na decisão aqui do Rafa, na padaria, é cuidar de cliente, é coletar dados de cliente. Olha só que interessante você ter a visão do Canvas e olhar para segmentação e falar, tá bom, dentro da minha proposta de valor e o que eu estou fazendo, quais dados dos clientes vão fazer diferença na minha proposta de valor? É isso, na minha padaria. Exatamente. Então, pegaria esse negócio e depois eu consolidaria e juntaria o dado do cliente com os dados de consumo do meu cliente. Pronto, eu já tenho uma estratégia de dados. Eu quero saber as pessoas que compram pão. Eu quero saber as pessoas que compram sonho. Eu quero saber as pessoas que... Só de você entender isso, você vai começar a abrir olhos para várias outras coisas do seu negócio. Amanhã você tem pão fresquinho, você vai falar com a pessoa que quer pão fresquinho. Amanhã você vai começar a ver as pessoas que pararam de vir comprar aquele seu pão fresquinho. Alguma coisa aconteceu. Uma padaria pode ter aberto, ou ele teve uma experiência ruim. De qual região essa pessoa veio? Será que foi aquela padaria? Então ali já começa a te dar uma orientação. Captou o dado,
botou o opt-in ali, que é aquele checkzinho box, começou a pegar aquele dadozinho da pessoa, com o mínimo de dados que você precisa para poder entender aquele negócio, e começa a fazer a junção de consumo daquela pessoa, aquele dado. Eu já teria uma estratégia para minha padaria entender exatamente o que minha padaria vende para quem. A partir dali, aí começa várias outras estratégias. Simples Então, assim. gente, passo a passo aí, colete dado, de preferência do seu cliente, para poder entender, né, com os hábitos Eu de acho que é consumo isso. dele. O fechamento dessa história, Sensacional. com isso na mão, você tome as decisões que estejam em prol do teu resultado. É Né? isso. Porque no final do dia, todo mundo, eu brinco aqui, considerando essa brincadeira da padaria, tem que ter uma conta de padeiro. Qualquer negócio precisa entrar mais dinheiro que sai. É isso. Então, como é que você faz isso usando dados a teu favor? Com E certeza. na Zux a gente brinca aqui, tudo se cura com vendas. Tudo se cura com vendas. Isso aí, um bom resultado Excelente. entrega valor para qualquer coisa. Tudo Né? se cura com vendas. Me diz alguma coisa numa empresa que não se cure com mais vendas. Opa! Então, Rafa, gente, chegando pra no fim... fechar aqui, né? Posso fechar? Pode, Quer deve fechar. Vou fazer uma última pergunta, que é jogo rápido. Rafa, podemos então considerar que dados é o novo petróleo? Dados é o novo petróleo, mas o que você faz com o petróleo na tua casa? Absolutamente nada. Você tem que trabalhar com a refinaria desse negócio. Oh, Essa é a demais, história. demais, Refinaria é a demais. história. Refinaria faz Refinadaço, gasolina, que isso bota aí. refinada. Refinaria é o que faz com que, no final dos contos, a matéria-prima sirva de algo para alguém no final. Exatamente. O Muito petróleo na sua casa não Isso resolve aí. nada. É isso aí. Rafael, obrigada pela sua participação. Tô super feliz de você ter vindo, porque assim, como eu disse, não pensava em outra pessoa que pudesse Muito compor bom. esse quadro. Fecha aí com uma mensagem para os empreendedores, intraempreendedores e quem tá querendo empreender aqui, que tá participando da nossa plataforma, da Let's Go. Bom, eu tenho alguns mantras, né? Então eu tenho paciência e persistência, muito risco e pouco ego. Eu acho que o ego, de novo, é destruidor para qualquer pessoa. E você não chega em lugar nenhum se sua família não empreender com você. Zero. Né? Happy wife, happy life. Né? Então, Muito se bom. a sua família não estiver empreendendo e não acreditar no teu sonho junto com você, vai ser 3, 5, 10 vezes mais difícil você ter sucesso. Então, Disse o pai de família com 3 filhos maravilhosos que a gente É está isso. acompanhando. Mulher também fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer. Muito bom, Maravilhoso. gente. Obrigada, Então é isso. viu? Obrigado vocês. Muito obrigado. Eu Acho que agradeço aqui. espero ter contribuído. Muito, demais. Então, Rafa, obrigado por ter vindo. Você foi uma maravilha. Agora é o seguinte, gente, como vocês já sabem, acabamos de encerrar, estamos encerrando aqui um olhar para o mercado na área de dados. E a Stefania vai voltar para falar para vocês, ok, descobriu, motivou aqui com essa história, vamos descer para o play, vamos aplicar, vamos interagir, vamos transformar, porque no final do dia o que a gente quer é que você tenha, né, essa vontade, entenda que dá para ser feito, mas que coloque em prática realmente e que isso ajude na construção do seu sonho ou na prosperidade do teu negócio que já começou. Então, muito obrigado, vem com a gente.